Romanos, no capítulo 1, versículos 18 a 32. Vou ler, os irmãos acompanham. Romanos, capítulo 1, do verso 18 até o final. O título dado a esse texto é a idolatria e a depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, nessa carta de Romanos nós encontramos uma doutrina fundamental do Evangelho. Infelizmente, nós não evangelizamos com essa doutrina. Nós não gostamos muito de falar, de ouvir a respeito dela. No entanto, sem essa doutrina, a mensagem do Evangelho é incompleta. Que doutrina é essa? É a doutrina da ira de Deus. A ira de Deus que recai sobre os pecadores. O não cristão não quer ouvir falar a respeito da ira de Deus porque fere a sua consciência. Ele começa a perceber que está diante de um Deus santo e justo que precisa punir. Deus precisa punir o pecador por causa da sua santidade. O não cristão prefere ouvir a respeito de um Deus amoroso e indiferente ao pecado. Deixa pecar, não tem nada a ver com a sua vida. Infelizmente, essa é a ideia que muitos cristãos também têm. A ideia de que não é necessário falar contra o pecado, ou então fecha-se somente no nosso grupo e vamos falar só dentro da igreja, lá fora não, e é isso que a sociedade exige. Quando se fala de pastores falando contra pecados, olha lá, está falando, não, dentro da igreja pode, fora da igreja não. Muitos crentes dizem, olha, a gente não pode falar sobre a ira de Deus, sobre condenação, sobre pecado, porque as pessoas já estão sobrecarregadas com as circunstâncias do dia a dia, elas precisam encontrar o conforto no domingo. Por isso precisamos falar a respeito da graça de Deus, do amor de Deus, não precisa falar de pecado. Aí, nós damos um jeitinho na doutrina e repetindo aquela frase, Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador.
e então vivemos uma suposta vida cristã, sem saber o que de fato Cristo fez. Como é que Cristo nos salvou? Nós precisamos falar sim do amor de Deus, da graça de Deus, precisamos anunciar a boa notícia de Deus, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Mas para que o Evangelho seja uma boa notícia, nós precisamos entender o que há de errado conosco. Para que nós precisamos entender o que Cristo fez, para que nós entendamos que precisamos da salvação. Porque muita gente diz, eu vou ser salvo de quê? Não estou em perigo, não estou morrendo. Então o Evangelho começa com uma má notícia. Deus está irado contra o pecador. É isso que o apóstolo Paulo faz nesse texto. Veja que ele já veio falou do Evangelho, e logo depois de falar do poder do Evangelho, aí ele vem falando da ira de Deus. A carta aos Romanos é uma carta missionária. Quando Paulo escreveu essa carta, ele já havia evangelizado a parte oriental do Império Romano e desejava evangelizar a ocidental, indo então para a Espanha, e Roma ficava no meio do caminho. Ele contava com a ajuda da igreja romana para chegar até a Espanha. Para isso era necessário apresentar-se como um apóstolo de Jesus e apresentar também um relato completo do evangelho que ele pregava. E ele começa a mensagem do Evangelho falando a respeito da ira de Deus. A ira que recai sobre pecadores. E esse será o nosso tema, a manifestação da ira de Deus. Paulo mostra a dinâmica entre Deus santo e o homem pecador. A primeira coisa que Paulo ensina a respeito dessa dinâmica é que Deus se revelou. Meus irmãos, quando a gente pensa numa pessoa com raiva, a gente pensa o quê? Alguém quebrando tudo, derrubando tudo. Nós vamos ver aqui o texto fala da ira de Deus manifestando de uma maneira totalmente diferente dessa que nós não queremos ver, mas Deus mostrando de maneira bem diferente. Mas em primeiro lugar, sobre a ira de Deus, nós vamos ver que Deus se revelou. Versículos 18 a 20 vai mostrar. Deus se revela aos homens por meio das coisas criadas. Eu tenho usado muito esse exemplo de um quadro. Você olha na parede um quadro perfeito, lindo, a imagem maravilhosa. A primeira coisa que você faz é, esse pintor é bom. Você elogia o quadro, mas necessariamente, para existir um quadro, existiu o pintor. Então, quando Deus diz que Deus se revela nas coisas criadas, as coisas criadas, a lei, a ordem, todo do jeito que Deus fez, faz com que a natureza exija o Criador. A criação demonstra que existe Deus e também mostra que Ele está irado. Ele está irado contra toda falta de adoração, toda falta de justiça, ou seja, a manifestação da perversão dos homens. Essas duas palavras, impiedade e perfeição, elas demonstram a quebra dos 10 mandamentos, completamente. Deus ele está irado contra os pecados dos homens que sufocam, eles detêm a verdade de Deus e a trocam pela injustiça. Agora há pouco falávamos a respeito do 666, mostrando que as coisas dos homens, elas virão com a falsificação de tudo aquilo que é a verdade, com a falsificação do alimento, da aparência das pessoas, do comportamento das pessoas, de tudo que são. E a própria maneira do homem natural tratar as coisas como o seguinte, vamos agir como se Deus não existisse. A vontade de Deus ela não deve ser levada em consideração. A verdade que sufocam e até a verdade que eles sufocam é que existe um Deus e esse Deus se tornou conhecido, manifesto. Eles não querem aceitar que Deus se revelou. De que maneira Deus se tornou conhecido? Olha, olhando a criação, analisando a natureza, é óbvio perceber que Deus existe. É óbvio perceber duas coisas a respeito desse Deus. Primeiro, Ele é extremamente poderoso por ter criado tudo. Para criar o universo, as estrelas, o sol, os astros celestes, para criar a natureza, os seres marinhos, os seres terrestres, o homem, a inteligência, para criar tudo isso, Deus é extremamente poderoso. Segundo lugar, Ele é divino. Ele não é como as coisas criadas. A religião dos hindus, eles, para cavar um buraco, tem que cavar com muito cuidado,
porque pode ser que mate uma minhoca, e uma minhoca pode ser Deus. Não pode matar o grilo, que pode ser uma manifestação de Deus. Não pode, tudo para eles é manifestação de Deus. Nós analisamos diferente. Deus criou todas as coisas, mas Deus não faz parte da sua criação. Ele está acima. Por causa dessa obviedade, por causa dessa clareza, os seres humanos não têm defesa, não têm desculpa. Por isso que o texto diz que Deus revelou seus atributos, revelou tudo isso, e o homem é indesculpável. Não poderá dizer, eu não sabia que Deus existe. Nós vamos falar um pouquinho disso na próxima quarta-feira, quando falamos do julgamento, das pessoas que estão vivendo e não conhecem o Evangelho como nós conhecemos. Por causa da criação, é muito claro que Deus existe. O homem sabe que Ele existe, mas sufoca essa verdade e prefere a impiedade e a perversão. Por isso o homem é indesculpável. Ele não terá justificativas aceitáveis quando desejar dizer a Deus que Deus não é sábio, que as coisas de Deus não são verdadeiras. Paulo explica que o conhecimento de Deus por meio da criação é suficiente para a condenação do ser humano. A análise da natureza, o estudo das coisas criadas, apesar de trazer um conhecimento de Deus, esse conhecimento não salva, é necessário Cristo. Mas, porque somente o Evangelho que salva através de Jesus. Mas o conhecimento de Deus é suficiente para julgar e condenar o homem, porque Deus mostra que Ele existe e as pessoas negam a sua existência. No versículos 16 e 17, Paulo faz um contraste entre a justiça de Deus, que se revela no Evangelho, e a ira de Deus, que se revela na criação. Portanto, nós precisamos parar de acreditar na inocência do ser humano. Devemos parar de ser românticos e achar, mas a pessoa é tão boazinha. Não é. Seja homem, seja mulher, seja criança, seja idoso, ninguém é bonzinho. Todos temos uma natureza pervertida, maligna, má por natureza. Precisamos parar de acreditar que uma pessoa é salva por causa da sinceridade da religião errada que professa. Mesmo adorando um falso Deus, precisamos parar de acreditar que uma pessoa é salva sem o anúncio do Evangelho. Tem muita gente religiosa, está adorando pedra. Não vai para os céus. Ele está procurando outra coisa do lugar de Deus. Essa era a situação da época de Paulo. Os gentios, gregos, espanhóis, nunca tinham ouvido falar a respeito de Deus, do Deus de Israel. Mas Paulo está falando que eles estão condenados. Olha aqui, Paulo nunca tinha ido para lá, crente nenhum tinha ido pregar lá na Espanha. Mas Paulo diz que eles estão indesculpáveis diante de Deus, porque mesmo não tendo ido lá pregar, ele diz, mas Deus já se manifestou para eles. É por isso que Paulo queria pregar o Evangelho, para que aquele povo conhecesse a Deus, recebesse, e aí Deus então recebesse toda a adoração, toda a glória que os gentios deveriam dar quando encontrassem Cristo e fossem salvos. Portanto, a melhor coisa que podemos fazer pelos perdidos é pregar o Evangelho, distribuir folhetos, ajudar os missionários, orar, contribuir com a obra missionária. Então, meus irmãos, Deus se revelou. Mas os homens, o que fazem com esta revelação de Deus? É o que Paulo vai dizer aqui agora. O homem se rebelou. Deus se revelou, o homem se rebelou. Veja, versículos 21 a 23 vai falar a respeito. Os homens rejeitaram a revelação de Deus. Os homens desprezaram o conhecimento de Deus. Eles não deram glórias a Deus, eles desonraram e trocaram a glória que é devida a Ele. Veja que não é uma ação, uma atitude, algo assim, sem malícia, não. O texto diz claramente que, tendo Deus revelado, os homens rejeitaram a revelação. Eles disseram, nós não queremos esse Deus. Nós não queremos esse Deus que controla, esse Deus que dá leis, esse Deus que exige. Nós não queremos, nós rejeitamos, nós não vamos dar glórias a Ele. É melhor dar glória à própria criação. Apesar de terem o conhecimento, não louvaram a Deus, porque Ele é o poder divino, e nem o agradecem pela bênção que têm recebido dEle. Lá no Nordeste, por exemplo, quem faz chover quando chove na época muito seca, eles vão lá e fazem a novena para o São José, porque o São José é que traz a chuva.
em vez de botar o seu joelho no chão e adorar a Deus. Não vivem como tendo Deus como um referencial. Veja bem, se nós olhamos para o que é perfeito, Deus, nós vamos então sempre crescer e melhorar naquilo que somos. Porém, se nós tivermos outro referencial, coisas, objetos, nós vamos ser como eles. É interessante Salmo 115, quando ele fala a respeito da adoração idólatra, ele diz que se tornam iguais os ídolos àqueles que adoram. Tem boca e não falam, nariz e não cheiram, ouvidos e não ouvem, tem mãos, mas não pegam, bocas e não... E aí diz, e tornam-se exatamente igual a eles, aqueles que adoram. É o que Paulo está falando aqui. As pessoas não têm Deus como referencial e têm imagens. Ao invés disso, duas coisas aconteceram. O pensamento deles se tornou vazio e fútil. Veja, o fundamento do raciocínio humano é Deus. E uma vez que somos imagem e semelhança dele, a tendência é que sejamos inteligentes e nós cresçamos e desenvolvamos o nosso pensamento, intelecto na busca nós busquemos então esse crescimento, porque o ser que adoramos, ele é superior. Mas sem Deus, tudo é vazio e inútil. Quando a gente vê algumas filosofias pregadas por aí, a degradação da arte, como vimos há pouco tempo, de coisas da nudez exposta, mulheres expostas, coisas que a gente acha isso horrível, tudo isso é a falta do referencial de Deus. Margaret Thatcher, ela disse o seguinte, que a mulher que quer aparecer, ela não precisa mostrar nada de si, ela só tem que ser ela mesma. Então veja, as mulheres acham que tem que mostrar as suas partes íntimas para chamar a atenção. Mas outra coisa que o texto mostra é que o coração do homem, por ter voltado as costas para Deus, ele se tornou insensato. Veja, quando o texto está colocando aqui a manifestação da ira de Deus, exatamente tirando do homem essa capacidade de ser sensível. O coração do homem se tornou insensato. Por isso, você pode ver que o texto, ele repete duas vezes. Por isso Deus fez isso, por isso Deus fez aquilo. O homem se tornou tolo, sem entendimento. Cobriu-se de trevas. Por quê? Porque Deus é luz e não há nele trevas. E, no entanto, os homens rejeitaram a luz. Ela está em 1 João 1,5. Quem não está nele está nas trevas. Isso é consequência da queda. O pensamento, o coração, tudo está corrompido. Mas, nessa condição terrível, o ser humano afirma e anuncia, ou seja, inculcando-se que é sábio, no entanto, tornaram-se tolos. Exatamente o contraste que o livro de Provérbios afirma. Aquele que teme ao Senhor é sábio, o que nega é tolo. A capacidade de discernimento, a consciência foi também completamente deturpada. Isso também é consequência da queda, consciência deturpada e incapaz de perceber os próprios erros, de perceber o ridículo. Tem gente que anda na rua aí, a gente não quer julgar os outros não, mas tem umas aparências. Teve um lá que botou um chifre debaixo da pele aqui, o outro foi lá e botou tanto piercing, já que não tem mais lugar para colocar piercing no corpo inteiro. Então tem coisas que a gente fala assim, como é que pode? Mas para ele está tudo bem. É aquilo mesmo que queria. Não adianta, a Bíblia diz que discutir com eles é besteira. Não se discute com um tolo, porque você vai se tornar mais tolo ainda. O ápice da tolice dos homens foi trocar a glória de Deus, que é devida a Deus, imortal, por imagens feitas segundo a semelhança de homem pecador, mortal, por aves, quadrúpedes e répteis. O ser humano, ao invés de adorar a Deus, adora pessoas e coisas, e essa é outra consequência da queda, a religião. Ué, mas como assim, pastor, que a religião é coisa da queda? É, porque a religião, com as regras contrárias a Deus, ela afasta o homem de Deus. A palavra religião vem de religare, ligar novamente. Mas acontece o seguinte, quando você tem do outro lado um porto seguro, e você amarra a corda do outro lado e faz uma ponte, tudo bem. Mas quando do outro lado é um lamaçal, você vai colocar essa corda amarrada onde? Então, a caminhada para lá é cada vez pior, vai caminhar para a sua destruição.
O ser humano, ao invés de adorar a Deus, adora coisas. Veja que Isaías 54, quando ele fala da idolatria, ele fala do ridículo. O homem vai para o mato, leva o machado, corta a madeira, parte a madeira no meio, com a metade ele acende o fogo, com a outra metade ele vai fazer então um ídolo, e depois quando ele termina, enfeita com joias, e chama os seus vizinhos e diz: agora vamos adorar o nosso Deus. Quando o ser humano abandona a Deus, ele começa a adorar outra coisa, assim como as pessoas criam ídolos para si. Qualquer coisa que seja mais importante do que Deus para você, qualquer coisa que absolva o teu coração, a tua imaginação mais do que Deus, isso se torna um ídolo. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus no teu coração é um ídolo. Qualquer coisa no qual você deposita a tua mente, a tua afeição, a tua vontade, a ponto de entregar-se, com apego excessivo e pecaminoso, é um ídolo. Pense daquelas coisas que você acha que são essenciais em tua vida, e caso você perca, ou caso você não alcance, você vai ficar muito frustrado, ou com raiva, ou ansioso, ou desanimado. Você vai entrar num desespero e vai achar difícil continuar vivendo. Pode ser uma carreira de sucesso, pode ser o amor, bens materiais, poder, a própria família, sexo, conforto, estabilidade financeira, teu cônjuge, teus filhos, a posição de autoridade. Quando você coloca a satisfação desses prazeres, dessas coisas que mesmo que são, por exemplo, fala de família, de prazer, de um relacionamento que sendo abençoado por Deus, mas quando isso vem fora de Deus, ele se torna então um ídolo que deve ser retirado da sua vida. Se alguma coisa se torna mais fundamental que Deus para a tua felicidade, para o sentido da tua vida e da tua identidade, você está diante de um ídolo. Daí a gente começa a entender o que Calvino disse: o coração é uma fábrica de ídolos. Todo ser humano é um adorador. Você é um adorador. Deus, ele te fez assim. Calvino chama isso de semente da religião. A questão é, a quem você adora? Porque se não adorar a Deus, você vai adorar outra coisa. Se só Deus salva, então todo o outro final daquilo que estão fazendo, o final é perdição. Se você idolatra o dinheiro, você vai fazer tudo, inclusive pecar, para proteger e para ganhar mais. Além disso, provavelmente você se tornará uma pessoa ansiosa. Se você idolatra pessoas, você vai fazer de tudo para ganhar a aprovação delas. Provavelmente você é uma pessoa que acha muito difícil dizer não para alguém. Provavelmente você vai entrar numa espécie de perfeccionismo apenas para agradar os outros. Outra evidência de que você idolatra as pessoas é que você vai fazer de tudo para não se envolver demais. Provavelmente você não se expõe muito, você é tímido, temendo ser machucado, humilhado pelas pessoas. Se você idolatra o prazer sexual, você vai fazer de tudo para aproveitar todas as circunstâncias para satisfazer a tua cobiça. Entregar-te-ás à pornografia, desejarás sexo com outras pessoas e buscarás qualquer oportunidade de obter prazer. Provavelmente você tenha se tornado uma pessoa desconfiada e mentirosa. A todo momento você acha que os outros podem descobrir o que você fez de errado. Então você se torna uma pessoa cuidadosa para apagar os rastros, os vestígios do seu pecado, criar histórias para encobrir o pecado. Como é fácil para nós trocarmos a glória que é devida a Deus pelas coisas do mundo. Como é fácil nos esquecermos da grande salvação que Cristo Jesus fez lá na cruz. Nós começamos a achar que o pecado é normal para o cristão. Vivemos nossa vida cristã guiados por um Deus que nós criamos. Portanto, arrepende-se dos seus pecados, volta para Deus que se revelou nas Escrituras e no Evangelho de Jesus Cristo. Deus se revelou, o que o homem fez? O homem se rebelou. O que Deus fez agora para o homem? Deus retribuiu. Deus se revelou, o homem se rebelou, Deus retribuiu. Deus, está do versículo 24 ao 32. Deus retribuiu a rebelião humana, entregando o ser humano ao seu próprio pecado, que inclui desejos pecaminosos, paixão e sentimentos vergonhosos e pensamentos condenáveis. A partir daqui, Paulo demonstra o que consiste a ira de Deus. E como disse, não é vindo quebrando pau, aquela coisa toda,
Deus revela a sua manifestação, deixando que o homem viva sem Ele. Você não me quer como Deus? Então eu vou te deixar. E quando Deus deixa, e o Espírito de Deus deixa de guiar a mente humana, Deus deixa de guiar o coração humano, o homem naturalmente vai se destruir. Desejos pecaminosos, paixões, sentimentos vergonhosos e pensamentos condenáveis. A partir do verso 18, Deus faz com que esses seres humanos percam a sua virtude ao abandoná-lo. Deus entrega os homens aos seus próprios desejos pecaminosos. E esses desejos se expressam na impureza sexual. Quando isso acontece, os seres humanos desonram os seus próprios corpos. Diz: a mulher deixa o seu jeito natural das suas relações íntimas por outro, e homem com homem, mostrando então que isso é o resultado da ira de Deus. Falávamos nisso há pouco também, antes de começarmos, de que a própria alimentação e hormônios demais que as pessoas estão comendo, estão fazendo então que crianças já nasçam com problemas hormonais, meninos que nasçam com problemas ou com hormônios femininos e meninas com hormônios femininos, masculinizando as meninas, feminilizando os meninos. Aí o que a sociedade faz? Vamos tratar? Não. Porque o pai e a mãe não podem tratar o filho que produz hormônio feminino. Mas se o menino quiser trocar de sexo, ele tem todo o apoio. É isso que Deus está dizendo. Isso é prova da perversão humana, que o correto vira errado e o errado vira o correto. Perceba, quando os homens adoram e servem a criatura em lugar do Criador, eles desonraram a Deus. Da mesma maneira, Deus foi desonrado pelos homens, Ele agora entregou os homens para desonrarem os próprios corpos. E Ele não fez nada, Ele simplesmente deixou, entregou os homens ao seu próprio prazer. A punição de Deus é exata. Deus, Ele devolve ao homem o seu próprio mal. Por terem mudado a glória de Deus, que é devida a Deus, Ele também entregou os homens às suas paixões. Engraçado que paixão tem a ver, a gente pensa assim, paixão com uma coisa boa, né? Só que paixão vem de patós, que é de patologia, que é de doença. Então entregou as suas doenças e não aos seus amores. Deus entregou os homens às suas doenças da alma, ligadas aos seus desejos. Paixões são os desejos e sentimentos que parecem ser bons, mas na verdade são expressões da sua queda, do mal contido no coração, da perversão do desejo como Deus queria. Por causa desses sentimentos vergonhosos, o ser humano mudou uma das coisas mais preciosas e sagradas que Deus havia criado da humanidade, a relação íntima de um homem com a mulher. Portanto, da mesma maneira que o ser humano mudou a verdade de Deus em mentira, Deus entregou para mudarem a sua sexualidade. Essa foi uma das consequências da queda. O pensamento, o coração, a consciência, a religião, ou seja, a perversão de tudo, inclusive da própria sexualidade. Já que desprezaram e reprovaram o conhecimento de Deus, diz o texto que Ele entregou a mente desprezível, reprovável, para praticarem o que não deviam praticar. E eles então passaram a estar cheios de injustiça, de malícia, de avareza, de maldade, de inveja, de homicídio, de contendas. Veja, são sentimentos, são coisas do coração que se expressam na sua maneira má. O dolo, a malignidade, passaram a ser difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Não obedecem mais os pais, são insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Veja, irmãos, aqueles que praticam essas coisas sabem que merecem a condenação divina. Eles sabem que merecem a morte. Por isso, criaram tantas religiões que exigem alguma coisa do adorador, algum sacrifício, alguma oferta que lhe doa no bolso para que os pecadores tenham amenizado a sua culpa e suas consequências. Ou seja, eu dei muito, eu envolvi muito, para que dessa maneira eles se sintam amenizada a sua culpa. Nessas religiões, é o adorador quem deve fazer alguma coisa para expiar os seus próprios pecados. Seja um sacrifício, uma boa obra, mas mesmo sabendo da condenação, eles continuam a praticar os seus pecados e também aprovam, concordando com aqueles que fazem as coisas erradas, aplaudam e praticam as mesmas coisas, ou pelo menos não impedem que se revelem todo o mal dos seus atos.
Paulo ensina que a ira de Deus, enquanto vivemos nessa terra, consiste em entregar o ser humano aos seus próprios pecados. Os seres humanos recebem a merecida punição do pecado, praticando mais pecados, sofrendo as consequências desses pecados, diz lá, e recebendo em si a merecida punição do seu erro, e assim destruindo a si mesmos. Nessa terra, sabemos o julgamento final, mas estamos falando aqui de que nesse momento, o que Deus está fazendo com o homem é deixando que o homem vá se afundando cada vez mais. É como uma pessoa que está numa areia movediça, quanto mais se mexe, mais afunda. Dê uma olhada em nossa sociedade. Nunca vimos tanto caso de pedofilia, de pais matando os próprios filhos. Um caso aí que tomou grande repercussão. Hoje o DFTV falou a mesma coisa, um casal que matou uma criança de cerca de um ano de idade. O aumento da taxa de homicídio, a violência doméstica aumentando a cada dia, estupros à luz do dia, sequestros relâmpagos, assaltantes que não têm o menor medo da polícia, filhos que desrespeitam e envergonham os pais em público. Dê uma olhada na nossa cultura. A instituição do casamento entre homem e mulher está sendo destruída. As novelas mostram a naturalidade do adultério. Os nossos governantes aprovam leis que favorecem aborto. Jovens defendem a legalização de drogas. Pessoas defendem o homossexualismo como sendo uma virtude a ser elogiada. A cultura pornográfica é divulgada sem o menor pudor. E o cristianismo evangélico só se preocupa com dinheiro e saúde. As pessoas só querem o que podem receber aqui. O que é que Deus está fazendo com nossa cultura e sociedade? Está entregando a humanidade aos seus próprios pecados, deixando que destruam a si mesmos. Por isso, irmãos, o grande dever da igreja é buscar conhecer a Deus e viver a vida cristã, porque a cada dia vai ser mais difícil. A cada dia o falso vai entrando na igreja e vai destruindo como já fez no passado. Com a reforma trouxe de volta a Bíblia e hoje as pessoas que têm a Bíblia na mão, pouco têm lido. Pense em você, quantas Bíblias tem na sua casa? Dessas Bíblias, quantas vezes você pegou para ler a sua Bíblia durante a semana? Veja que lá no passado eles não tinham Bíblia e hoje as têm e não usam. Naquele dia final, por meio de Jesus, virá com toda a sua ira purificadora e destruirá os rebeldes. No final, Jesus Cristo te salvou da ira de Deus, tanto desta ira na entrega ao pecado, quanto da ira no último dia. Nós fomos libertos dessa ira. Deus nos deu o Espírito Santo para que nós não sejamos enganados pela glória desse século presente. Lembra da angústia de Jesus clamando no Getsêmani, se possível, passa de mim esse cálice. Cristo não temia as chicotadas, os murros e os pregos. O que angustiava Jesus era a ira do Pai, que seria aplicada no próprio Filho para a salvação dos pecadores como eu e você. Você foi salvo de tudo isso que Paulo falou, e Deus não te entregará de volta para o domínio do pecado. A morte e a ressurreição de Cristo não somente garantiu o perdão dos pecados, mas também destruiu o poder do pecado da nossa vida, de maneira que você, pelo poder do Espírito Santo, pode agora dizer não ao pecado. O Espírito Santo te capacita a lutar e vencer. Você é uma nova criatura em Cristo. Por isso o cristão não se sente confortável vivendo no pecado. Deus não permite que os seus filhos fiquem rolando continuamente na lama do pecado. O apóstolo João, ele faz um aviso claro. Ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Você vive pela fé no Filho de Deus, que te amou e a si mesmo se entregou por você. Você mesmo sendo um pecador que pratica tudo isso que Paulo falou, Deus, ele quer você liberto de tudo isso. Você foi liberto do pecado.
foi retirado desse mundo das trevas, da imoralidade, da idolatria, da morte. Você foi chamado para viver uma vida santa, foi separado por Deus para ser luz desse mundo de trevas, foi separado por Deus para ser sal em um mundo totalmente apodrecido. Você tem em suas mãos o poder de Deus para a salvação, o Evangelho. O problema fundamental do ser humano é o pecado. A salvação definitiva do homem é Jesus Cristo. Como está teu relacionamento com Deus? Você tem tido comunhão com Deus? Tem orado diariamente? Buscado ouvir Deus através da palavra? Tem usado os meios da graça, que é a leitura da palavra, oração e os sacramentos para te aproximar de Deus? Como está o teu relacionamento com o próximo? Você tem amado o teu próximo? Você tem praticado atos de bondade para com eles? Você tem falado palavras graciosas que edificam? Você tem intercedido em oração uns pelos outros? Lembra-te da grande salvação que Cristo Jesus te deu. Lembra do que é que Deus te salvou. Salvou de você mesmo, trazendo agora então para o encontro com Cristo. Se você não é cristão, se você acha que vai ser salvo por ter um bom desempenho, por ser uma pessoa boa, saiba de uma coisa: honestidade é um dever do ser humano, é lei, é preciso cumprir. Isso não vai te livrar debaixo da ira de Deus. Você tem a oportunidade de chegar ao Senhor arrependendo-te, abandonando os pecados. Em Romanos 10:9 diz: se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em teu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É por causa de Jesus que você não vai encontrar um Deus irado, mas um Deus amoroso que correrá de braços abertos para você, te abraçará, te beijará e vai olhar para você e dizer: meu filho. Meus irmãos, nesse estudo tratamos sobre a manifestação da ira de Deus. Vimos que Deus se revelou. Também vimos que o homem se rebelou. E por causa disso, que o homem quis virar as costas para Deus, Deus retribuiu. Deus se revelou. Tendo o homem rebelado, Deus retribuiu. Mas Deus em Cristo resolveu nos salvar. Pregar sobre a ira de Deus é tão importante quanto pregar sobre o seu amor. Ao pregar sobre a ira, nós mostramos a malignidade do nosso coração e do modo como Deus odeia o pecado. Daí o pecador entenderá o que é graça e que fomos salvos da ira de Deus. Aí ele entregará ao valor, verá o valor do Evangelho. Então não menosprezes a graça divina, não menospreze o tamanho do amor e principalmente a tolerância de Deus, que ainda não impede vir a sua total ira sobre nós. Os nossos pecados não estão ocultos diante nem de nossos olhos e muito menos diante de Deus. Deus odeia o pecado e para ir contra o pecado Ele foi capaz de sacrificar o seu próprio Filho para nos livrar e para garantir o perdão. Então tenha uma vida santa, tenha uma vida pura. Foi para isso que Deus te chamou, para que vivas uma vida absolutamente diferente da vida vivida pelo mundo. Viva para Deus. Jesus lá na cruz recebeu toda a ira do Pai contra o pecado. E isso Ele fez em teu lugar. Pensas que viverá em pecado e Deus não fará nada? Quando fores tomados de desejos de praticar pecados, leve em conta o amor de Deus, encravando o seu próprio Filho na cruz. Você nunca deve se esquecer da ira de Deus. O amor de Deus é maravilhoso, porém, a ira de Deus, ela é insuportável. Os irmãos, que nós nunca esqueçamos de que o início para a valorização do Evangelho é lembrar da ira de Deus. Que esse estudo possa despertar em nós um zelo maior pela fidelidade, pelo desejo que Deus quer que vivamos em santidade. Amém?